E o Dia dos Mortos é uma comemoração indígena. Isso é uma comemoração pré-hispânica, antes da invasão dos espanhóis, muito antes de muita coisa. Desde os mexicas, dos zapotecas, dos maias, desde aquela época, eles faziam um tipo de comemoração para o Dia dos Mortos. E a gente não pode deixar de lembrar que na cultura pré-hispânica, né, os maias, por exemplo, os zapotecas, essa galera toda que veio muito antes, eles acreditavam que essa passagem para outra vida não era uma coisa em que você chorava, que você ficava triste, que, meu Deus, a pessoa... Não, eles faziam uma comemoração mesmo, porque você agora estava indo para o além da vida. Então, era uma coisa que eles consideravam boa, para quando, de fato, a pessoa fosse morrer, você agora ia para uma outra vida. Olha que especial, olha que interessante. Não à toa também que eles eram enterrados tanto com ouro, tanto com os itens assim pessoais deles. E quando ela fosse recebida nesse além da vida, ela fosse recebida com todo o zelo, com toda a felicidade, com todo o que fosse para o que ela já tinha feito nessa vida, entendeu? Aí quando chegou-se a cultura católica, os católicos também agregaram isso nas comemorações. Mas aqui, em específico, no México e também em alguns países da América Latina, a comemoração ela continua tendo muitos dos itens indígenas do que era a comemoração. Então, ela se juntou com a parte da religião católica, quanto com o que eles já vinham há muito tempo fazendo, que é essa comemoração, essa celebração do além da vida. E é isso que a gente vai ver agora nesse vídeo. Então vamos ver como é que é essa comemoração, como é essa celebração que eles fazem para as pessoas que faleceram e que nesse período de festas elas retornam para festejar, celebrar junto com seus familiares. I will find a place for us. I will show you where to go. E as comemorações do Dia dos Mortos aqui em Oaxaca começaram no dia 28 de outubro e vão até dia 2 de novembro. Porque no dia 2 é o dia principal, assim, dessa comemoração que eles fazem. E aí o legal aqui é que nesse momento está tendo como se fosse um festival do chocolate. Aqui bem na praça, uma das praças principais da cidade. E se você reparar ali naquele altar logo ali, ele tem 7 níveis. E esses 7 andares têm uma explicação, porque para eles a pessoa precisa subir 7 andares para ir até os céus. Então eles fazem 7 para que os seus familiares, né, que faleceram, possam descer esses 7 andares e venham comemorar com a família e depois retornar. Esse daqui, ó, o chocolate negro, que a moça ofereceu pra gente provar. E esse na mão do Will é o branco. Um do ladinho do outro, a diferença é mínima, né? Mas dentro aqui tem a diferença. Ó, o branco e esse daqui é o negro. E aí eles fazem várias feirinhas ao longo desses dias que tem a celebração. Então, desde feirinhas gastronômicas, quanto também a parte onde eles vão dançar e fazem toda a parte comemorativa, toda a parte de celebração para com os entes queridos. E o Will pegou um pãozinho. Esse pão é um pão tradicional aqui de Oaxaca, que fazem normalmente nessa época do ano. Esse ele chama pão de muerto, né, que é o pão de yema, que é o pão que vai ovos, então por isso que ele deve ter esse nome. Ele sempre tem uma bonequinha, um bonequinho. Quando o pão é pequenininho assim, é como se fosse um brinquedo para uma criança. Vamos dizer que essa criança faleceu, então você vai comprar o pequenininho. E aí os pães, eles vão aumentando de tamanho, porque aí vai aumentando o tamanho da pessoa que faleceu, né? É uma forma de... Uma homenagem. É. E aí eles colocam esse pãozinho no altar, entre ali os 7 andares do altar, sabe? Para que a pessoa possa vir comer, porque nesses altares eles colocam coisas que a pessoa gostava de comer, beber, coisas que a pessoa gostava tipo de brincar, ou tinha jogos preferidos, desse tipo de coisa, sabe? É como se você estivesse recebendo uma pessoa muito querida por você novamente no seu meio. É esse pãozinho aqui, ele tem um gostinho, ele é bem seco, ele me lembra um pouco o sabor de uma cuca, por exemplo, porque é aquele pão doce, sabe? Muito legal. Ah, e é pintado à mão, viu? E aí naquelas mesas aqui na frente, eles estão fazendo a pintura
desses bonequinhos aqui, dessas imagenzinhas. Aí você pode ir ali e fazer a sua própria pintura. E eu peguei essa bebidinha aqui, que é o chocolate de Oaxaca com água. Tem tanto com leite, também tem com aquela negocinho em cima, que é de amendoim diferente deles aqui também, que a gente já provou num outro vídeo aqui no canal. Mas esse daqui é com água, chocolate de Oaxaca, numa tigelinha mó bonita que eles entregam, ó. Bem bonitinho. Esse daqui foi 25 pesos mexicanos. Vamos provar? O chocolate tá bem gostosinho, não tá tão forte quanto as outras que a gente provou, tá bem suave e a água tá quentinha, então é um chocolate quente de água. E aí, voltou. Agora tá gostando do sabor? Médio. Médio. Ele tem um sabor bem diferente do que a gente tá acostumado com o chocolate. Mas dá pra sentir vários sabores, dá pra ver que é um sabor bem complexo do jeito que o chocolate deveria ser. E há coisas por toda a cidade. Então, desde a cidade toda decorada para o evento, você vê muito daquela caveira com o chapelão. Então, você vê assim pela cidade inteira. E aí tem algumas atrações ao longo dos dias com banda, com dança, com um pouco de tudo, sabe? E aí, no cemitério também tem coisas. No cemitério eles vão lá para poder colocar um tapete de flores em cima do túmulo. Tem alguns rituais que eles fazem ao longo desses dias. E claro, tem o altar, como eu comentei, que vai ter praticamente em todas as regiões e comunidades. Normalmente eles colocam algum altar assim em frente à prefeitura ou à igreja, e algum bem grande com todos os mortos daquela redondeza, por exemplo, entendeu? E aí agora já estamos à noite e tem um movimentaço na rua. E aí, como eu falei, você sempre vê as caveiras ao longo dos lugares, porque de fato é uma coisa comemorativa que eles utilizam bastante. Tem até mesmo como você pintar o rosto, tem vários nesses locais assim, onde tem maquiadores para que façam no seu rosto você virar uma caveirinha também. As crianças todas estavam com o rosto pintado. Deve ter algum tipo de comemoração também nas escolas, por exemplo. Uma coisa que a gente vê aqui é esses tapetes de areia pintados aqui, com algumas imagens. No caso aqui é uma mulher e um homem, como se fossem casados, né? Foi tudo pintado. E esse daqui é o do turismo aqui de Oaxaca. Mais um tapete diferentão. Esse daqui são várias caveiras, olha. E com agave, olha. Outra caveira. E aqui tá escrito, eu acho que Dia de los Muertos. Eu achei interessante que é areia, então são montinhos de areia e eles foram desenhando por ele, ó. E aí é como se fosse ossos, junção de ossos. Agora a gente entendeu o que é que tá escrito. Tá escrito que Deus nunca morre. E também tem o de cachorrinho, formato de cachorrinho com uma florzinha. E se quiser tirar foto, tem também. Se a cidade fica cheia, super cheia, olha, tá lotada. Aqui é a praça central de Oaxaca, então tá mais cheio ainda. E olha só, no prédio, tem uma mega caveirona ali, que diferente. E os restaurantes da cidade também ficam todos cheios de decoração. A cidade toda, né, como um todo fica. Então, é um momento bem especial de se estar aqui no México. Como eu falei, é uma época bem interessante de se estar no México, né? Para você ver esse tipo de comemoração. Aqui em Oaxaca, que é uma das cidades onde guardaram muito dessa parte indígena de toda a concepção do Dia dos Mortos, começa no dia 28 de outubro e vai até dia 2 de novembro. Então, caso você, ano que vem, aí, esteja pensando em vir para o México, tenta pegar meio que nessa época. Acho que você pode achar interessante, principalmente se vier aqui para Oaxaca. San Judas y mis santos cargo yo, con Dios encomendado, ¿pa' dónde voy? Trabajando derecho y
E aí perto do lugar de governo, ou até mesmo da igreja, onde eles têm os altares. É um altar de São Pedro de Ixcatla, algum outro local. E aí eles colocam fotos de santo, às vezes foto das pessoas. E aí nesses altares tem sempre a comida que as pessoas gostavam, né? Então desde fruta, doces, um pouco de tudo, ó. E esse tem a foto das pessoas também. E aqui na Praça Central tem mais algumas comemorações. Isso daí é como se fosse um teatrinho. As pessoas estão fantasiadas ali. Interessante. E do outro lado lá tem uma bandinha tocando. E essa daqui é a Catedral de Oaxaca. E é interessante porque a gente chegou aqui antes das comemorações, né? Então a gente viu montando. A gente chegou aqui tem uns 10 dias mais ou menos, então a gente viu a cidade se transformar, se preparando para essa festa. É. E aí agora ver tudo tão decorado assim, o movimento da cidade em si é bem interessante, né? Muito interessante. Con Dios encomendado pa' onde voy, trabajando derecho y firme pa' los chuecos. E a gente reparou que essa florzinha é a flor que mais representa o Dia dos Mortos por aqui. Tem essa flor em todos os cantos, literalmente. Então, desde representação nos altares, até mesmo decorando as ruas, os restaurantes. Então, bem interessante. Del montón. E esse foi o Dia dos Mortos aqui em Oaxaca. Eu espero que você tenha gostado da explicação do que foi o Dia dos Mortos e quem sabe venha conhecer no momento em que tiver uma celebração como essa. Eu espero que você tenha gostado. Se você quiser, tem um outro vídeo aqui do lado onde a gente mostra Oaxaca, mostra Monte Albán, mostra a região por aqui. Muito obrigada por ter me acompanhado nesse vídeo, viu? Um beijão. Tchau!